Desde que me lembro, a minha vida não foi muito fácil. Minha e dos outros por aqui. Isto são meios pequenos e não havia grandes condições de trabalhos, de empregos. E então não foi muito fácil. Minha e de todos desta data. E outros antes e também depois de mim. Muito bem, o meu princípio foi trabalhar na agricultura. Com os meus pais. Depois da escola, claro, fiz a minha escola com 10 anos. Fui trabalhar para os serviços florestais com 11 anos de idade, com uma saquinha às costas, com um bocadinho de qualquer coisa lá dentro, não muita, era o que havia. E aí passávamos 8 horas a trabalhar nos serviços florestais. Depois, o trabalho nos serviços florestais não era efetivo, era sazonal, se diz, não é? Ora bem, portanto, era só na altura do inverno, que era quando se limpava o terreno, serra, monte, e se plantavam as árvores e se semeavam os pinheiros, pronto, para florestar. Pronto. Nos meus 17 anos fui para Lisboa, estive em Lisboa 2 aninhos, e depois vim para cá novamente, andei por aí a trabalhar nas obras, na construção, e daí, com os meus 21 anos, fui para a tropa. Fui para a tropa, fui mobilizado, fui para a Guiné-Bissau, exatamente, estive aí 23 meses na Guiné-Bissau. Depois, terminado esse período, vim para cá novamente, concorri à Guarda Fiscal. Pronto, fiquei aprovado, fui fazer o curso, aqui à Luz. Curso terminado, fui colocado em Faro, Algarve. Estive aí 2 anos. Daí, a meu pedido, vim para esta fronteira, para o Lindoso, que é a minha terra. E aqui trabalhei 21 anos nesta fronteira. Claro que a fronteira não era habilitada, era uma fronteira que é como não existisse, não se podia atravessar a linha da raia, que, portanto, na altura era proibido, não é? Nós estávamos ali precisamente para não deixar. Isto, refiro a esta fronteira. Havia as outras que não, habilitadas. Mas esta fronteira era isso. Estávamos ali para esse fim. Depois, quando se liberalizaram as fronteiras, em 93, que juntaram a Guarda Fiscal com a Guarda Nacional Republicana, eu já reunia condições para poder ir embora, porque o tempo do ultramar, como estive em zona de risco, contou-me a dobrar a 100%. Os serviços florestais em que trabalhei 2 anos e meio também me contaram para efeitos de tempo. A Guarda em si, a Guarda Fiscal, dava 25% em tempo para contagem de tempo para atingir os 36 anos. Pronto, eu já reunia essas condições. E então fui-me embora. Fui-me embora com 48 anos de idade, com a minha reforma. Mas tive que indemnizar a Caixa, porque a Caixa não tinha lá os descontos destes anos que eu estive na tropa, que eu trabalhei nos serviços florestais, que a Guarda em si dava aos 25%, também não tinha descontos desse tempo, e tive que indemnizar a Caixa em 572 mil escudos, ainda era escudo, para me contar a reforma por inteiro. Pronto, isto é a parte da vida profissional. Depois, claro, saí, vim para a minha casa, continuar a trabalhar os meus terrenos que tenho por aí, e vou fazendo assim a minha vida por aí ainda, com esta idade que tenho, quase 77 anos de idade, mas ainda vou fazendo alguma coisa para ter daquilo que colho na minha casa. Quanto à guarda, portanto, a respeito do Parque Nacional, olha, o tempo que eu passei pela Junta sempre teve boas relações. Porque eu, pronto, aqui vou ir atrás um bocadinho, porque saí da Guarda, depois concorri à Junta de Freguesia, a lista ganhou e estive nela 12 anos, como tesoureiro. Não era presidente, era tesoureiro. Então sempre teve boas relações com o pessoal do Parque Nacional. Claro que também não podiam fazer tudo, porque isto são meios que necessitam de muita coisa.
são meios da serra. Está tudo por fazer, não é? E como se costuma dizer, Roma e Pavia não se faz num dia. Há que ir pouco a pouco, conforme se pode fazer. E pronto, não tenho nada a apontar contra, não senhor, as pessoas que na altura estavam, portanto, a gerir o Parque Nacional, o Dr. Fernando, por exemplo, que estava nos Arcos de Valdevez como delegado aqui da zona, engenheiro Tito Costa, que era o que estava como diretor na altura do Parque Nacional, e com todos os outros mais. Sempre tive boas relações com essa gente, na altura que eu estive presente na junta. Saí, claro está, terminei os 12 anos, ainda estive mais 4 na Assembleia, que é assim, e depois terminei. Não concorri mais e pronto, também. Já não me sentia em idade, porque quem estiver nestes locais tem que dormir pouco, pensar muito daquilo que terá conseguir fazer. Pronto, nós temos aqui os regadios, que é uma linha de água, que, pronto, nascentes que nasce na serra, que temos que todos os anos limpar os regadios, fazer os diques, que é para reservar as águas, e o povo sempre colaborou. As pessoas da terra sempre colaboraram bem. Fazia-se a guarda do gado, ou faz-se a guarda dos animais na serra, porque aqui os animais, gado bovino, pastoreia livremente na serra, porque isto é baldio, não é? E tem pastores para poder vigiar os animais, para depois poder as pessoas proprietárias deles, donas deles, serem indemnizados pela proteção que tem o lobo ibérico. É protegido na área e, portanto, os animais têm que ser apastorados para poder depois beneficiar da indemnização dada pelo Estado, pelo ICN, neste caso. As pessoas que estão à frente também não podem pôr do seu próprio bolso, da sua algibeira, para fazer mais do que aquilo que podem fazer. Porque isto são meios, repito, que têm muita falta. Olha, é os acessos. Que pronto, isto me dera a calçada medieval, pedra abaixo, pedra acima, não é? E nós com a idade já tropeçamos muito, até mesmo no plano, muito mais naquelas que não são tão regulares, não é? Pronto, eu fiz o que pude também naquele tempo, agora quem está continua a fazer igual, e era bom era que nos dessem mais um bocadinho para se conseguir fazer mais, não era? As entidades, para se conseguir fazer mais alguma coisa, não é? Que viesse mais algum, porque são meios que têm muita necessidade. Estes meios pequenos. E o porquê disto ficar deserto é exatamente a falta dessas condições. Não há uma empresa que se possa dizer assim, pois o meu filho está ali a trabalhar. Eu tenho 2 filhas, por exemplo. Não está nenhuma comigo. Uma emigrou, está em França, outra fez o curso de educadora de infância, está na Margem Sul, está em Correios, porque o marido também é dos quadros da Marinha, e está no Alfeite, e pronto, a vida para ela é melhor estar lá do que ir aqui para nós pais. Eu estou quase com 77 anos, a minha mulher quase com 76, e com um problema de Alzheimer, a minha mulher. E eu é que tenho que aguentar isto tudo. Tudo. Aos 10 anos, como é que era a vida de casa? Olha, ajudar os meus pais naquilo que eu podia. Lembro-me perfeitamente que já carregava com cestinho para as propriedades onde não ia o carro de bois, porque tratores na altura nem falar, não havia, eram os carros de animais, de bois, e eu já com um cestinho, desculpando o termo, de estrume das cortes, às costas, antes até ir à escola. Antes de ir à escola, antes do horário da escola. Porque a escola começava às 9 e eu, se calhar, às 8 ou 7h30 já andava com um cestinho para ajudar os meus pais a transportar o estrume para as hortinhas, para plantar a cebola, para plantar, pronto, o que se tira das hortas, não é? Cebola, a couve, o que fosse. E depois, pronto, frequentei a escola, nos horários de escola. E foi isto, mais ou menos, até que foi para os serviços florestais.
E tinham animais nessa altura? Tínhamos, sim senhora, gado bovino e ovelhas. Os meus pais não tínhamos terras nossas, não senhora, terrenos nossos, mas trabalhávamos de outros lavradores que pagávamos aos donos dos terrenos, a esses lavradores. Recordo perfeitamente, a um lavrador pagávamos 500 escudos por ano, naquela altura. Há outro lavrador, que ele estava em Lisboa, o senhor, mas tinha cá a avó. Pagávamos, aliás, enquanto a avó foi viva, partíamos, como aqui se diz, dividíamos aquilo que se tirava da terra, o centeio, o milho, as uvas não, também eram poucas. Mas a senhora, essa avó do dono dos terrenos, levava metade daquilo que se cultivava, o que saía, não é? O que se produzia. Metade era para ela, metade é que era para os meus pais. E o outro lavrador, dávamos-lhe 500 escudos, então é que já éramos nós que levávamos tudo. Isto era a casa dos meus pais. E é verdade, pronto, nós tínhamos pão, tínhamos centeio, milho, centeio, da horta, o que se colhe na horta. Também tínhamos a nossa pinguinha de vinho. Não tínhamos fome em casa. Não tínhamos. Não tínhamos, era aquilo que há hoje, não havia marmelada, não sobrava, o queijo não sobrava, nem no frigorífico havia. Como é que se conservavam as carnes? Desculpando, a carninha do porco, não é? Era com sal. Havia uma salgadeira, colocava-se uma camada de sal por baixo, depois ia-se pondo carne, ia-se pondo outro sal por cima dessa carne, até que terminava. Como é que arranjavam o sal? O sal, tínhamos que o comprar, vinha debaixo da ponta barca. Havia que o comprar, o sal, não sei, não me recordo agora o que custaria um saco de sal, não é? Isso eu não tenho ideia nenhuma do valor que custava. Mas sei que era assim que funcionava. Fazia um fumeiro em volta? Ah, sim. Na casa dos meus pais fazia-se. Fazia-se, como eu digo, trabalhámos muito. Nós éramos 3 irmãos. Eu e mais 2 irmãs. Se havia os trabalhos de floresta, ou ex-Eletra da Lima, ou GDP, porque isto aqui, antes do 25 de Abril, eram empresas particulares. Aqui era Eletra da Lima, como havia a do Cábado, mas depois do 25 de Abril é que fizeram a fusão e ficou tudo EDP. Mas então, quando havia trabalhos, também era 2 mesitos, mais ou menos, paravam as águas no túnel, que aqui, onde está agora a barragem nova, havia uma outra velha. E depois a água ia num túnel que está aí à face da estrada, em alguns sítios, bem visível, noutros não, que passa subterrâneo, ia fazer movimentar as máquinas para produzir a corrente elétrica na outra freguesia, que é Britelo, no local chamado Parada do Monte. Pronto. Hoje não, hoje é tudo aí na Nova, mas naquela altura funcionava assim. E então, quando havia esses trabalhos, dessas paragens, lhes chamavam, parar as águas de circular no túnel, a gente também ia para ali que dava mais algum. Está a perceber? O ordenadito era mais. E então aproveitava-se onde havia estes trabalhos, fosse na floresta, fosse na Eletra da Lima, onde fosse, havia que... O que é que faziam nesse trabalho? Nesses trabalhos, pronto. Nos da Eletra da Lima também era conforme o que eles precisassem para ser feito. Às vezes, quando eles abriam as comportas do rio para limpar o poço, saía areia. E depois essa areia era aproveitada por pessoas, tirava-se do rio, onde ela ficava quieta, depois de fechar as águas na barragem, em cestos cá para cima, para fora, para poder depois ser armazenada onde a Eletra da Lima determinasse. Iam lá caminhões, carregavam, também era armazenada na outra freguesia, que é Britelo, ali num espaço que ali tem. Era armazenada ali. E depois ia para os trabalhos, daí ia para os trabalhos que eles pensassem fazer, não é? Quisessem fazer. Eu, por exemplo, andei nesse trabalho, trabalhávamos de noite, mas já foi antes de eu ir à tropa. Eu com os meus 19 anos. Então, fechavam a água no túnel à noite e nós íamos, eu e mais, meter uns ferros
nas paredes que, quando romperam o túnel, claro, fizeram sempre buracos para os lados na rocha, não é? O túnel que passa debaixo do chão. E depois, para a água circular melhor, meteram uma parede, isto lá, os trabalhos da Eletrodélima, meteram uma parede para que a água não batesse naqueles buracos. E depois, com o tempo, o cimento começa a perder, pronto, segurança. E os engenheiros desse tempo lembraram-se de meter uns ferros da pedra, estava a fazer muro, para a rocha, para que, é como quem mete um prego numa tábua. Sim. Está-me a ver a ideia, não é? E andámos assim a fazer de noite esse trabalho. Mais ou menos começávamos às 8 da noite, até depois, lá às 6, 7 da manhã. Que depois aí já entrava a água outra vez ao túnel, para ir fazer funcionar as máquinas. Porquê é que era feito de noite o trabalho? Porque, não sei, e essa pergunta também não sei explicar o porquê. Era a ideia deles, que seria melhor, que eu posso imaginar, que a água que eles depois iam ancorando, depois entrava de dia, porque há sempre mais fábricas a funcionar, há mais consumo de luz, não é? E essa água era armazenada durante a noite e depois de dia, de manhã, entrava para as máquinas funcionar, precisamente por haver mais consumo de energia, não é? Hoje já não funciona dessa maneira. Hoje a água, não sei, com certeza então ainda não viram, a água é por queda, não é? Tem um subterrâneo, onde está toda a maquinaria, não é? E depois a água cai de cima, bate no rodízio das máquinas e movimenta as máquinas. Mas não trabalhou na barragem mesmo, na construção da barragem? Desta? Não, estava na guarda na altura. Já não? Ainda eu era guarda. Aí já... Via nascer, por acaso via nascer. Só na antiga? Não, na antiga é que eu trabalhei, exatamente. E o meu pai também trabalhou na antiga. O meu pai também era funcionário da antiga. Tem noção quando é que foi a eletrificação? Porque antes a aldeia aqui em Lindoso não era eletrificada. Não, e eu tenho a data presente. Quando é que foi a eletrificação? Quando eu cheguei da Guiné em 69. Ficou-me na memória porque foi no ano que eu vim da Guiné, em 1969. Penso que ali por mês de junho que ela foi inaugurada, junho de 69. Olha, eu conto porque é que me disse. Na casa dos meus pais, nunca passámos fome, vou usar este termo. E porque a minha falecida mãe, e o meu pai também, mas a minha falecida mãe, foi uma senhora que sempre gostou de ter de tudo e educar bem os filhos e como que os filhos não tivessem problemas de fome. E um guarda florestal estava casado com uma prima minha. Na altura eram guardas florestais que faziam esse trabalho das florestas, antes do Parque Nacional. E então a minha falecida mãe foi pedir a esse senhor para me deixar ir trabalhar para a floresta, para ganhar para umas botas. E o senhor disse assim, então ele os outros dias anda descalço. Sr. Ribeiro, o nome do senhor era Ribeiro. Sr. Ribeiro sabe como é, um rapazinho e tal, também, olha, tem que se habituar a trabalhar. Disse-lhe a minha mãe, disse, então não cabe só ao trabalho. E é claro, lá fui eu trabalhar para a floresta com 11 anos. Era o que podia fazer. O que é que fazia na floresta? Olha, roçávamos o monte, cortávamos o tojo, não é? Porque hoje há as máquinas, já toda essa maquinaria, mas antes era tudo com uma enxada, ali a cortar o tojo. Mas éramos filas de 20 ou 30 pessoas, numa encosta, num monte, todos a cortar por ali acima. Depois do monte limpo, era rolado em rolo, e depois, quando fosse possível, pronto, que não houvesse risco, era queimado. E depois do monte limpo, faziam-se umas covas no chão, de 50 centímetros, mais ou menos de fundo, para depois meter ali árvores, carvalhos, outras plantas, pinheiros, o que fosse as árvores. Foi uma altura de florestação, Sim. Plantaram muito. Plantou-se muito. Sim.
O monte por aqui estava quase todo plantado, do tempo da floresta. Havia só uma área onde os animais podiam pastar, porque não podiam entrar os animais nessa área florestada, pois senão o proprietário recebia uma coima. É. E na altura, para as pessoas era bastante, que eram 75 escudos por animal. Já era bastante. Se entrasse na área florestada, os animais. O povo, as pessoas, tiveram que fazer umas paredes para vedar, para os animais não passarem para a floresta. Mas mesmo assim andavam os pastores a vigiar que eles não passassem. Porque a floresta depois tinha umas pessoas destinadas a ver se os animais andavam a comer as árvores, se andavam na área florestada, e traziam-nos para uns corrais à beira das casas dos guardas florestais que tinham. Metiam os animais ali e depois o lavrador, se quisesse recuperar os animais, tinha que levar 75 escudos por cada animal que ele fosse apanhado. Íamos para lá, para o monte, para a serra. Há uns abrigos, que aqui lhe chamamos umas cabanas, de formato de um forno, assim, uma coisa redonda. E as pessoas íamos para lá, à vez, o povo, à vez. Era rotativo. Íamos dois pastores, 2 pessoas, todos os dias. Por exemplo, eu ia para lá com uma outra pessoa, para guardar os meus animais, mas a guarda também era conforme o número de animais. Quem tivesse mais, ia mais dias, quem tivesse menos, não ia tantos dias. Pronto. Quem é que definia isso? O senhor que estivesse na junta nesse tempo. Era. Porque a junta é que comandava aí a população. É verdade. E então iam-se restaurar essas cabanas, com o povo, com a população, e depois, no princípio do ano, era lá para o mês de abril, determinava-se a guarda do gado, porque depois, aí para o mês de outubro, o gado vinha para baixo, para a aldeia, e aí já os lavradores, cada um tomava conta do seu. Ok? Como disse, no abril, mais ou menos, o gado subia todo à serra e dormia lá e tudo, dormia por lá, até ao mês de outubro. E os pastores, à volta na povoação, não é? Iam sempre para lá, então 2 dormiam lá e tudo. E o gado havia uma cerca, onde a cabana dos pastores estava no meio da cerca. Os pastores, à noite, tinham que recolher os animais todos para dentro dessa cerca, fechar as saídas e entradas, fechá-las. Só no dia seguinte, os pastores é que voltavam a abrir as saídas e os animais pastavam na zona que não fosse florestada. E os pastores tomando conta que não entrasse na zona que estava florestada. E havia alguma ameaça? Ameaça. A ameaça era a coima que lhe aplicavam. Não, mas ao gado não havia... Ao gado? Ao gado não havia... O lobo? Sim. Como é que se lidava antigamente com as... Não havia indemnizações. Não. Se o lobo matasse um animal, o dono, o proprietário, ficava sem o animal. Não era assim. Perdia o animal. E a população não tinha uma forma de afastar o lobo? Ou... Faziam-se batidas, como lhe chamávamos, as tais montarias. Faziam-se. Chegou a participar em alguma? Algumas. Como é que... Aquilo era organizado também com uma autorização, tinha que se pedir, não é? Organizado por quem estivesse à frente, porque os baldios foram criados depois, mais tarde. Não me recordo bem o ano do que foram criados os baldios, talvez nos anos 2000, mais para a frente ainda. Pronto, não tenho ideia certa de quando foi. Antes era tudo junta de freguesia, que lá geria tudo, geria
os baldios e os colaboradores que fossem fazer estes trabalhos comunitários, era tudo a junta, o senhor que estivesse na junta é que geria isto tudo. E então faziam-se realmente batidas ao lobo. E chegou a acontecer de se abaterem alguns. Eu lembro-me que também fiz parte, não fui eu que abati, porque eu fui na batida, porque aquilo é assim, havia umas portas lhe chamam. Os senhores que estavam naqueles pontos, à espera da arma. E havia outros que começavam daqui de baixo, sempre a fazer barulho, não é? Com latas, a fazer, para espantar, para ele subir lá aos sítios onde é que estavam os atiradores. E alguns iam parar a esses sítios, e o atirador, que, pronto, tivesse a sorte de o abater, esse já ficava morto, ficava abatido. Recordo uma vez que mataram-se 3 lobos, numa dessas batidas. Havia vezes que não se matava nenhum. Mas ainda havia outra. Aqueles antigos, os senhores desse tempo, antigos, velhotes, já sabiam onde é que as fêmeas costumavam ter as suas crias. Já sabiam. Naqueles sítios, uns buracos. E então iam escutar, a ver se ouviam as crias a fazer os seus gemidos, aqueles grunhidos. E depois iam, está parida, tem as crias, está lá. Iam lá ver se conseguiam lá sacar as crias, não é? Se o podiam fazer. E já se sabia que então naquela zona que havia lobos. E iam para lá fazer essa escuta para ver se conseguiam saber que ali que havia lobos novos. Lobetes, as crias, pronto. E era assim que funcionava, com estes cuidados todos, tinha que ser assim. Quando é que foi a última montaria? Não tenho a ideia certa. O lobo fazer foi desde que começou o lobo a ser protegido. Mas nessa data, pronto, que também não tenho a data de memória quando foi. Os proprietários do gado também, de alguma forma, se perderem alguma cabeça de gado, depois são indenizados. Mas aqui há uma exigência que eu, quando passei na junta, houve um senhor que desapareceu-lhe um animal. Não conseguiu encontrar o animal. Só quando depois, no tempo da caça, é que os caçadores encontraram as ossadas. E então o senhor, pronto, pediu a indemnização do animal. Fizeram uma fotografia ao animal e aquilo foi para os serviços, não é? Não foi considerado. Não foi considerado. E vou explicar o porquê não ser considerado. O senhor eu na altura estava na junta, e veio falar connosco que isso estava a acontecer, que não consideraram. E nós fizemos um ofíciozinho ao Parque Nacional, na altura, que os animais aqui pastoreavam livremente, embora pastoreados, mas pronto, por onde eles queriam andar. E como isto é muito acidentado, que o é, há animais que por vezes saem da visibilidade, da visão do pastor. Não consegue. E depois não é fácil encontrar, porque se calhar foi devorado pelo bicho em sítios que não é fácil lá chegar, porque o lobo apanha e tenta arrastar. E então nós fizemos esse ofíciozinho para o Parque Nacional a dizer que os animais aqui pastoreavam livremente, embora com pastor, mas como isto é muito acidentado, o pastor por vezes não tem, o que eu disse, a hipótese de ver os animais todos. E a resposta que veio para a junta foi esta: não é considerado porque não temos a certeza que foi por lobo. Podia ser por outra doença qualquer. Porque já só apareceram os ossos. E para ser considerado tem que haver prova de luta. O lobo com o animal, arrastar, haver tojos ou fetos ou arbustos machucados. Está a perceber? Provas, não é? Para ser prova, exatamente, para ser considerado. Mas neste caso, que o animal já só tinha os ossos, esses arbustos, esses fetos, tudo isso já estava outra vez. Está a perceber?
pronto, já não... Já, Não houve hipótese de não houve justificar. hipótese. E o senhor ficou sem receber a indemnização do animal. Porque tem que haver prova que realmente foi o lobo. Porque pode ter morrido de outra doença. Há um bichinho que aqui lhe chamamos a carrancha, que é um escaravelhozinho pequeno, que diz que se o animal comer aquilo, envenena o animal lá por dentro, que acaba por morrer. O animal começa a inchar, e acaba por morrer. Chamamos-lhe a carrancha. É esse bicho. Os pastores costumavam ser acompanhados por algum outro animal que ajudasse no pastoreio? Com cães. Na altura não. Algum cão em especial? Agora a lei exige, mas na altura não. Na altura não. Foi uma também da resposta que o Parque Nacional deu à junta. Até nem foi o parque. A gente foi para o parque que falou, que escreveu. Mas depois o parque mandou para o ICN. O diretor Tito Costa mandou para o ICN. E esta resposta já veio do ICN. Que tem que haver vestígios de luta, porque senão não se prova que... E tem que... O lavrador tem 2 dias para denunciar a falta do animal. 2 dias. E eles, a entidade, tem 4 dias para vir louvar, fazer a fotografia e avaliar. Eu digo louvar, avaliar. Avaliar o valor do animal. Portanto, estas são as condições. E, falando em cão, cada 100 cabeças de gado tem que andar um cão. Tem que ter um cão. O pastor, em cada 100 cabeças, tem que ter um cão. Desses cães próprios já de pastor, não é? Para atacar o lobo, se acontecer. E é isso realmente que nos mandaram para a junta na altura. Essas condições. Tem que haver vestígios de luta, tem que o pastor, em cada 100 cabeças, ter um cão de guarda, tem, como disse, pronto, que tem 2 dias para denunciar o desaparecimento do animal, e eles têm 4. Se mudou, agora não sei. Mas na altura, isto nos anos, eu entrei para a junta em 94, e estive nela até 2005. E foi neste período que isto aconteceu. Não sei se ainda continua a ser igual. Porque deu sair, porque isto era uma vida mais dura. A vida do campo nunca foi fácil. Porque isto é tudo manual, não é mecanizado. Nós estamos no Alentejo, nas grandes quintas, nas grandes propriedades. Isto é tudo com enxadazinha, não é? Era duro. E eu então, eu era para ir para a França também, sabe? Mas só que o meu pai já tinha falecido, tinha 16 anos. E a minha falecida mãe tinha muito medo que eu me perdesse. Com 17 anos, meu filho, para a França. Não, meu filho. E na altura... Conhecia alguém que já tivesse ido para a França? Tinha lá um cunhado. Mas isto não era fácil porque era clandestino ir para a França. Passavam muitos sacrifícios, aqueles que foram nessa situação. Passaram muito. Porque não se podia passar nas fronteiras. O país não deixava, não é? O governo, nosso Salazar, nosso António, não deixava. Eles acho que eram metidos em caminhões, daqueles caminhões cisternas, que daqui a pouco nem tinham onde fazer necessidades, nem que comer. Sabia-se que funcionava assim. Por outros. Por outros que já tinham passado. E a minha falecida mãe disse, não, filho, não, tu não vais para a França. Não vais para a França, que eu não quero que tu vais para a França. E pronto, eu disse assim, mãe, então se eu não vou para a França, deixa-me ir para Lisboa. E a minha mãe disse, para Lisboa, deixa-te ir, vai. E foi quando eu fui para Lisboa, foi assim. E depois... Mas já tinha lá alguém em Lisboa? Em Lisboa? Sim. Tinha primas, mas cada uma tinha a sua vida. Eu tinha um rapaz daqui, que por acaso até era o dono de uma das terras que nós trabalhávamos, que trabalhava lá em Lisboa num banco. E a minha falecida mãe falou com esse senhor a ver se me arranjava lá um emprego. E ele arranjou. E eu fui trabalhar.
Trabalhei no Lar Chafariz dentro, número 23. O Joanicas Limitada, do Cartacho. Olha, era uma casa de pasto, se chamava na altura, hoje chama-se um restaurante. Sim. Mas era uma casa de pasto. E foi para que eu fui trabalhar. E então, nós éramos 3 empregados, rapazes, uma senhora cozinheira e o encarregado da casa. Eu e os meus colegas, empregados, às 6 da manhã, tínhamos de estar com a porta aberta, porque ali havia a Casa do Côntolo, eles chamavam, no Jardim do Tabaco. Também ouvem falar nisto. Onde estão os barcos que fazem as cargas e descargas, e aqueles senhores que trabalhavam nessa vida, que eles chamavam os estivadores, vinham ali à nossa casa para tomar o café e tomar o seu portinho, o seu bagacinho, cada um aquilo que queria tomar. E nós tínhamos que estar ali para atender os 3 empregados. E se nós adormecêssemos, que às vezes à hora não estávamos com a porta aberta, íamos bater à porta onde nós estávamos a dormir, que há ali o beco do Mexias, há o do Espírito Santo, onde está a parreirinha, e há o do Mexias, do outro lado a casa ficava mesmo ali no meio dos dois, e nós dormíamos ao cimo numa outra casa do mesmo patrão, perto. E então os clientes iam-nos lá bater à porta, e o encarregado chamava Fernando, que era aqui de Ponte Lima, falava lá do quarto dele: mas senhores, vocês não ouvem já os clientes a fechar? E nós, lá, toca a avançar, a abrir a porta. Quantas horas é que trabalhava? Das 6 da manhã às 10 da noite. Era assim. E só meio-dia de folga às quintas-feiras da parte da tarde. Depois de arrumar tudo, mesas limpas, louças limpas, chão limpo, da parte da tarde às quintas-feiras até depois às 6 da tarde, mais ou menos. Que depois das 6 às 10 já tínhamos de estar a trabalhar outra vez. Como é que foi chegar a Lisboa? Eu tenho uma graça para dizer. Não conhecia nada de Lisboa. Depois o rapaz que me levou morava na Rua Nova de Almada, ali à beira do Jardim de Santa Catarina, mais ou menos. Está a ver aquilo? Pronto. O rapaz morava aí e eu fui dormir para a casa dele. Mas quando fui daqui, esse rapaz que me estava a trabalhar, que trabalhava num banco, fui para a casa de um outro senhor daqui, António Manco, que é no cimo das escadinhas do Poço do Ratem. Está no Poço do Ratem, está a ver onde é? Rua da Madalena, Poço do Ratem, depois há umas escadinhas que são por ali acima, que vêm ter a Largo dos Trigueiros. Ou Trigueirinhos ou Trigueirinhos. Então já vi que está a ver aquilo que eu quero chegar. Pronto, fui para ali. Depois um rapaz que me mandou ir daqui, trabalhava no banco, foi-me lá buscar à noite e fui dormir à casa dele. No dia de manhã, o rapaz foi trabalhar e diz-me ele assim para mim: olha lá, tu já és capaz de ir lá para a casa do... Também se chamava António, era coxo de uma perna, tinha-lhe dado um ataque de meningite em miúdo e ficou com uma perna deficiente. Ainda és capaz de ir para lá, porque nós fomos a pé, passámos então a Praça da Figueira, não é? Subimos a Calçada do Carmo, Largo do Carmo, e depois ao cimo da rua, Calçada do Combro, ali para a esquerda é então o mirador de Santa Catarina, não é? Do Jardim de Santa Catarina. E eu disse: sim, sou capaz. Não fui capaz de nada. Olha, virei ao Bairro Alto. Virei ao Bairro Alto. Epá, não conheço nada disto. Sim, senhor. Mas há ali o elevador, que desce, o elevador da Glória, né? Para o outro lado, quem desce para a Avenida da Liberdade. E digo eu, então que? Virei então ao Bairro Alto. Epá, não conheço nada disto. E agora, para onde é que é? Para onde é que não é? Olha, desci a pé, onde desce o elevador, vim para baixo para a Avenida da Liberdade. Estava nos restauradores. Na altura, quem comandava o trânsito era a polícia, lá em cima do banco. E então as pessoas juntavam-se para atravessar e o polícia lá mandava parar o trânsito e as pessoas passavam. Eu passava junto com aquelas pessoas para acolá. E não sabia bem dia, deixavam-me lá estar outra vez. Voltava para trás. Ou para o mesmo sítio. Opa, andei ali para aí 1 hora naquilo. E
Passa para um lado, passa para o outro. E eu ali andei. E é que depois de bem, eu tenho que resolver o problema. Como é que vai ser? Vi um táxi, vi vir um carro, era táxi. Mandei parar. O senhor parou. Digo-lhe assim, olha, leve-me... perguntei, o senhor está livre? Eu bem via que não tinha ninguém lá dentro. E mesmo tinha a placa a indicar livre, só que eu na altura não percebia nada daquilo. Sim. Olha, então leve-me ao Poço de Ratem. O homem andou comigo para ali às voltas. Viu logo também que eu que não percebia nada daquilo, não é? Que era daqui da aldeia, ainda deu para ali umas voltas comigo, até que lá me levou ao Poço de Ratem, e lá lhe paguei, e lá fui eu então para a casa do outro senhor e tal, até que veio o outro depois à noite e me foi buscar outra vez para a casa. Andei ali para trás e para a frente, atravessa para um lado, atravessa para o outro. Olha, mas depois acabou por voltar para cá. Não teve muito tempo em Lisboa. 2 anos. Teve 2 anos. Como é que foi esse regresso? O regresso foi o casamento. Graças a Deus. Há 57 anos. Namorávamos por carta. Namoravam por carta? Por carta. Eu comecei a namorar com 14 anos. Veja lá. A namorar à moda antiga. Já com a mesma... A moça tinha 20 e eu tinha 14. Depois, pronto, namorei com ela até aos 17, 3 anos. E depois deixámos-nos, porque os pais dela não gostavam de mim. Depois já inclusivamente até os irmãos também já não gostavam de mim. E eu depois disse-lhe, olha, chamava-se Maria. Olha Maria, pronto, eu acho que não mereço isso. O sacrifício que estás a passar. Os teus pais batem-te, o teu pai principalmente. Já os teus irmãos também te querem bater por minha causa. Eu não mereço tanto. Vamos fazer de conta que isto foi um sonho entre nós. E diz-me ela assim, se é isso que tu queres, por minha vontade, não. Eu não me importo de levar porrada. Digo, não Maria, não vale a pena, deixa lá, não vale a pena. E pronto, e assim acabamos. Mas ficámos amigos. Ficámos amigos. Então e depois voltou para... Depois a minha mulher é filha única. E única sobrinha. Tem pai uns bocaditos. E depois era muito desejada cá na terra. Porque tinha bens. E na altura quem tivesse bens é que era rico. E eu, quando comecei a fazer também o meu pezinho, a ver se caía, não é? Vinha de trabalhar da floresta, eu tinha uma bicicleta pedal. E encontrei-a na estrada. E fiz assim uma tentativa que ia atropelar. Só brincar. E até me assustaste. Eu disse, pois era mesmo para te assustar. E a minha também, na altura, tinha um rapazito, o Zé Reijado, aquele, não me conhece, que também andava a arrastar a asa. Mas a minha sogra não gostava desse. Mas a mim gostava, pelos vistos. Contou-me depois a minha mulher, que a minha sogra que lhe dizia, não namoras tu com esse rapaz por mim? Sabe fazer de tudo, porque os labradores criaram um homem que trabalhasse e que soubesse podar, que soubesse fazer os trabalhos à moda da terra. E então disse-lhe assim para a minha mulher, digo assim, já soube que tu que já levaste porrada da tua mãe por causa de fulano, do rapaz. E a minha disse-me assim, também não sei de quem é que a minha mãe gosta. E disse-lhe assim, olha, e se tentássemos nós os dois? Vamos tentar nós os dois, olha, se levares é mais uma. A minha mãe te gosta. Pronto, então vamos lá os dois, namorar. Foi quando eu depois fui para Lisboa. Tinha começado a namorar à moda antiga, a parar. Eu ia quase com o pescoço partido, ela estava na janela, eu olhava para o ar, cá debaixo da rua. Pronto. Ela estava na janela. A minha sogra, assim que começasse a escurecer, já não a deixava sair à rua. Nada, Deus me livre. Pronto, eu depois queria falar para ela, tinha que ir para o caminho, para a rua. Ela lá estava em cima na janela, eu daqui de baixo. Pronto, e assim, depois fui para Lisboa, ficámos a escrever. Entretanto, eu vim, o dia 3 de agosto de 64. Como as partes, ambas as partes, da minha parte e da parte dela, tudo estava satisfeito, deu-se o casamento. Ela com 18 anos, eu com 19. Ela já era órfã de pai e eu também.
porque na altura a idade era aos 21, não era a maior idade. E eu tinha 19, ela tinha 18. Ainda foram as nossas mães dar-nos consentimento ao registro civil para nos casarmos. Ainda a senhora que estava no registro disse assim: vocês vêm casá-los no berço. No berço. Para onde é que foram morar depois de casados? Para a casa da minha sogra, que é onde eu estou agora. Só que na altura, pronto, não tinha as condições que tenho hoje, que eu depois, com a minha vida, restaurei aquilo, está de outra maneira. Mas na altura, pronto, tinha 2 quartinhos, tinha a cozinha, tinha uma salinha. A casinha de banho era um buraco para se fazer para baixo, que não havia águas, não havia nada. Aquilo naquela altura não havia nada disso. Hoje a gente, pronto, tem água, graças a Deus, e graças àquele senhor que está lá na nossa frente, que ele gera isso, e com qualidade, e com fartura. Não temos problemas. E como é que era nessas casas lidar com estas temperaturas? Naquele tempo, olha, luz a petróleo, uma candeia, para estudar a lição para o dia seguinte, para não levar nas mãos. Luz a petróleo, lareira. Nós éramos 5 pessoas, meus pais e 3 irmãos. Todos queriam chegar para a frente, mas sabia que dá canto ao outro. A sopinha era feita também ali no pote, na lareira. E era esta a situação. Na cama, eram mantas umas em cima de outras, para aquecer. Por baixo das casas havia as cortes dos animais. Isso também dava aquecimento, é verdade, para cima, tarazão. É isso, não estava a lembrar. A corte dos animais, por baixo. O próprio estrumo, para lá, a fermentar, não é? Sim. Fazia calor, os animais, tudo isso dava um bocadinho. Mas passava-se frio. As casas não eram forradas. Nada. Quando caía o granizo, aquela saraiva, até caía nos olhos à gente. Sabe como é que eu fiz? Pus um plástico. Arranjei um plástico na direção da... que era a madeira, preguei o plástico em cima na madeira, nos quebros. Em cima estava logo a telha. Em cima, não, por baixo da telha. Não, eu sei, mas a telha estava logo ali por cima. Sim, estava. Estava, quer dizer, estava... chamo-lhe os caibros, pronto. Os barrotes, depois tinha as ripas, depois tinha a telha. Era isso, não eram forradas. Não. Fui para a Guiné. Depois, dentro da Guiné, a minha companhia, eu fui com um batalhão, mas o batalhão tem companhias. Foi destinada de intervenção. Aonde houvesse, dizíamos nós, porrada, nós íamos para lá. Nós sabíamos que íamos para uma guerra, não sabíamos que essa era tão perigosa, que a Guiné principalmente era muito perigosa, muito perigosa. Mas dava-nos uma injeção, havia quem dissesse que era para não termos medo, mas não tenho essa certeza. Que nos davam uma injeção, davam. E diziam que era para isso, mas não sei se era, se não era. Agora, na Guiné, eu quando fui daqui, fui num barco que era o UIG, um barco de turismo. Andámos 6 dias e eu só via azul, azul. Olhava para cima, céu, olhava para baixo, água. Não sabia mais nada. Fomos 6 dias a navegar por aí fora até a Guiné. Ao chegar à Guiné, o barco encostou no cais, isto em Bissau. Nós descemos por uma corda, escada de corda, para dentro de outro barquinho, que era a Bora, se chamava. E fomos para um sítio chamado Babadinka, que é no rio Jeba, isto na Guiné. Babadinka. Estivemos aí 2 meses, nesse sítio. E depois, a companhia de comandos, que a CCS se chama, foi para Catió. E nós, ao fim desses 2 meses, fomos também para Catió, juntos para essa companhia de comandos e serviços. E daí depois partíamos para vários sítios onde fôssemos, para onde tivéssemos que ir ou fôssemos mandados. Eu, por acaso, eu tive uma especialidade na tropa, que fui bem protegido, que eu fui de comunicações, que se chama Morse, código Morse, que é as letras por toques.
pontos e traços, traços e pontos, e foi essa a minha especialidade. E por acaso, para onde fosse, estava sujeito no caminho, como todos estavam. Depois de lá chegar ao sítio, ia para dentro do posto de rádio, bem protegido, pronto, sabe que falhando as comunicações numa guerra não é muito fácil, não é? As comunicações são muito importantes. E eu, por acaso, fiz essa especialidade no Porto. 5 meses. 5 meses a estudar o tal pontos e traços. Um ponto e um traço quer dizer uma letra, um morse. E então, no fim desses 5 meses de especialidade, ainda estive na Senhora da Hora, também no Porto, a treinar, estagiar. E depois é que eu fui mobilizado. Fui para a Guiné com 10 meses de cá. 2 de recruta, 5 de especialidade, 2 de estágio. E ao fim fui para a Guiné, como já disse. Trabalhei em Morse, sempre em Morse. Pronto, não fui dos piores. Aqueles senhores que andavam de arma a patrulhar passaram bem maus bocados de que eu passei. Que nós estávamos sempre bem guardados, mas não deixámos de não ter 5 mortos. E não deixou de um cair, não foi em cima de mim, mas foi à minha beira. E dentro do posto de rádio, se lhe posso contar esta. O senhor que comandava a companhia era um alferes, porque o capitão tinha sido ferido, tinha levado um estilhaço numa coxa e tinha vindo para Bissau para lhe tirar. Depois ficou esse senhor a comandar a companhia. Nós tínhamos vários ataques ao quartel. E nesta noite, à meia-noite, nós fazíamos uma exploração à rede para ver se estava tudo bem. Comunicava-se uns com os outros. Havia, por exemplo, o posto diretor, que era Catió, eu onde eu estava, e mais 2 ou 3, e depois Catió, que era o posto diretor, comunicava connosco para saber se havia novidades, não é? E eu estive primeiro em Babadinca. Não, mas depois de... Fui para um outro quartel, que fomos substituir uma outra companhia que tinha vindo para cá, à espera que fosse outra daqui para esse sítio. Espera aí a ver se me recordo o nome neste momento, que também já me esqueço. E então era meia-noite, começaram a nos atacar, pimba, 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 e era eu até que estava de serviço. Porque nós, é o que eu ia dizer, todas as horas fazíamos uma exploração à rede, até lhe chamávamos o QTR. Então o posto diretor, que era Catió, começou-me a chamar, que aquilo era número, não é? O RT30. RT30, isto por Morse. Mas como começou o arrebentamento, o ataque ao quartel, eu mandava-lhe o AS, o Alfa Sierra, que é AS é o espera, em código de comunicações, manda-se o AS, é espera. Tirar, tititit. O A é o ponto de traço, tirar. E o S é tititit, é 3 pontos. Tirar, tititit. Para o gajo esperar. Apaguei a luz elétrica e acendi uma garrafa de cerveja com uma torcida com petróleo, para ser uma luz menos visível. Epá, o arrebentamento sempre a cair, bum, 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 bum. O senhor que comandava a companhia, Alferes Ferreira de Almeida, chega lá ao posto de rádio, já todos nós estávamos deitados de barriga no chão, porque havia uma janela, até mais ou menos a peito, era subterrâneo. Depois, a peito tinha uma abertura, falha de uma árvore, que era para dar claridade. E depois para cima tinha outra vez árvores, troncos de árvores, e por cima também troncos de árvores, para proteger das morteiradas, não é? Resultado, o homem chega à minha beira, que eu era o cabo mais velho, eu tinha o número mais baixo que os outros, dizer assim para mim, ele até me chamou, ó telegrafista, há novidades? E porque me pergunta se há novidades? Porque as casernas onde estavam os homens das armas, os atiradores, tinham um telefone. E nós, além do rádio de comunicações para a distância, tínhamos uma central de telefone para receber a eles, no caso de nos chamarem. E então ele perguntou-me se havia problemas e eu disse que não, que ainda ninguém tinha ligado para nós, para o posto de rádio, lá os atiradores. E disse-lhe assim para ele, meu Alferes, é melhor baixar-se, porque nós estávamos deitados. É melhor baixar-se,
Porque, como sabe, existe aqui uma janela, uma falha da árvore, e pode cair alguma aqui perto e entrar os estilhaços para dentro e feri-lo. O homem, pá, diz ele assim para mim: opa, a gente não tem medo. Ele ia usar uma palavra feia, só que não chegou ao fim. Não temos medo desses filhos. Cai mesmo um ali, pá. Ali a 50 centímetros, mesmo à beirinha. Epá, sentimos uma temperatura, um calor, porque a granada tem pólvora e aquilo faz uma chama. Essa chama entrou por aí dentro. Nós, com a deslocação, ainda fomos sopesados, ainda fomos suspensos. Ficámos com os ouvidos, uma zoeira, não se ouvia nada. Foi o pau. Quando começámos a ouvir, eu tinha a luz lá na mão, desapareceu-me da mão e apagou-se. Ficámos naquilo, ali um bocado, só se ouvia os ouvidos a chiar. Às tantas, um dos meus colegas, telegrafista também, começou a ter um bocadinho de ouvido e começou a ouvir uma refunhada. E dizia assim para mim: ó Gomes, acende a luz, que há aqui alguém ferido. Nós éramos 4 e o Cifra, o operador da Cifra, éramos 5. Estávamos todos ali. Ó Gomes, acende a luz, que há aqui alguém ferido. Eu que estava mais perto do interruptor, acendi a luz, o alferes, pá, caído. Nós já todos cheios de sangue, rapaz, era sangue para o chão, era sangue para a nossa roupa, era as paredes, já tudo cheio de sangue, porque o homem apanhou um estilhaço, mesmo aqui na garganta, aqui assim. Olha, se calhar nunca viram meter a faca a um animal. Foi como quem mete uma faca a um animal, o sangue por aqui fora. O homem, quando inspirava, não é? Aquilo fazia assim. O homem, quando descarregava o ar, um moço da Marinha Grande, o Amado, Vítor dos Santos Amado, estava só em cuecas, para parada fora, debaixo de fogo, chamar o Forrel enfermeiro. Forrel Silva, era aí de Viana. Forrel, está ao posto de rádio, o Alferes Ferreira de Almeida está ferido. O senhor estava com os copos. Ainda nem tinha dado conta que estávamos a ser atacados. Lá vai, por ali fora, com o colega, lá com o Vítor, com o meu colega, pronto. Lá vai, chega ao posto de rádio, diz: ele não está ferido, ele está morto. Já tinha acabado de morrer. Estinhou o sangue, esgotou de sangue. É verdade. Um Alferes foi morto assim. E tivemos mais, tivemos um Forrel, que foi um colega, um soldado sem querer, que numa zona de perigo vinha no Animal, que era um carro da tropa, numa zona de perigo, então o rapaz vinha assim à frente e já trazia a arma em posição de tiro. É uma curva, o motorista encosta um bocadinho de travão, ele desequilibra e, como vinha com a mão no gatilho, apertou. O Forrel vinha ao lado do motorista, entrou o tiro assim na cabeça, aqui atrás, caiu para a estrada. Forrel Santos, moço porreiro, moço mesmo porreiro, pá. Moço novo também, com 20 anos ou 20 e poucos anos. Lá foi também. Tivemos outro que foi com a mina, nossa, por acaso. Tínhamos o terreno armadilhado, porque não tínhamos pessoal para cobrir a área toda. E depois, quando esse Forrel foi colocar os nossos soldados na área que não estava armadilhada, perdeu o sítio onde tinha a armadilha e foi ao sítio onde estava a armadilha e estourou ele a armadilha, matou-se a ele. Foi quando feriu o capitão que lhe entrou um estilhaço. Estas cenas assim. Outra pior. Fomos substituídos nesse sítio, Rendembels, que é por esse sítio. Depois de Catió, fomos para outro sítio chamado Gandembel, uma zona que fomos construir um quartel de novo, numa mata muito perigosa. Que o inimigo entrava para a nossa Guiné, Senegal. Nós fazemos fronteira com o Senegal, digo bem, não digo? Acho que sim. Entravam aí por esse sítio. Para onde nós fomos construir este quartel.
Olha, já na noite que lá chegámos, aquilo foi toda a noite fogo em cima de nós. Fogo em cima de nós. Nós tivemos que fazer um buraco no chão para nos deitarmos ali, por causa das armas do tiro tenso. As outras que viessem de tiro curvo também nos podiam cair em cima. Mas a que nos foi substituir, estamos lá 38 dias. A companhia que nos foi substituir a esse sítio, 15ª de Comandos, 15ª Companhia de Comandos. Olha, a secção de picagem, e o que é esta gente? Naquelas estradas em terra, eles armadilhavam o inimigo, os turras, como nós chamávamos. Armadilhavam as estradas, que era para a gente pisar e morrer. Vinha na frente 11 homens. Depois atrás vinham os caminhões com a outra tropa. Esses 11 homens que vinham na frente a picar, aonde desse mole, ia lá aqueles especializados em minas e armadilhas, descobrir para desarmadilhar. Era a ideia. Mas o que é que eles fizeram? Montaram à orla da estrada, da picada, para chamar-lhe fornilhos. Aquilo tinha granadas, tinha dinamites, tinha tudo, ferrenhos, tinha para ali tudo. E puseram-se à distância, escondidos na mata, com um fio, lá na cabilha de segurança, para depois, quando a nossa tropa entrasse ali, eles puxaram e aquilo rebentou tudo. E foi o que aconteceu. Eles, quando viram que a nossa tropa estava nessa zona onde eles tinham aquilo armadilhado, puxaram, primeiro fizeram uns tiros de armas ligeiras, e a tendência é logo a gente atirar-se para as bermas para se esconder, para se proteger, não é? Andar em árvores, para as valetas. Era onde eles tinham aquilo. Olha, pá, olha, foram homens ao ar, homens, sim, homens, mas desfeitos em pedaços de carne. 11. Até as armas que eles tinham com eles, que era a G3, ficou tudo também, tudo espatifado. Olha, o resto, vieram logo os jatos, os Fiat, para lá proteger o resto da gente, não é? Que nós comunicámos para a aviação. Um Honório, era cabo-verdiano esse piloto, que ele tinha uma habilidade para o jato, para o Fiat, pá. O gajo subia à direita e descia à direita. Ao chegar mesmo à copa das árvores, largava as bombas ali para baixo. Era a nosso favor, esse que eu digo. Era a nosso favor. Pronto, lá vieram os jatos, lá deram proteção, chegaram aonde a gente estava, viemos nós, ficaram eles. Quando chegámos àquele sítio, pá, começámos a ver. Olha, agora está uma perna pendurada num galho da árvore. Olha, agora está uma cabeça. Homens aos bocados, minha senhora. Ouviu? Eu rezei todo o caminho. Ouviu? Com medo. Porquê? Então diziam que aquilo era nosso, que era nosso, tínhamos que defender, que era nosso e nós éramos obrigados a ir para lá. Não é? Na altura era assim. Sente que valeu a pena? Olha, sinto que cumpri o meu dever. Foi o que me mandaram fazer e cumpri. Se valeu a pena, também, enfim, aquilo não tinha grande fartura. Aqui nem é pobre. E as outras? Mas se eram deles, se era deles o terreno, o território era deles, eu acho que devia ser deles. Eu acho que devia ser. Porque nós, aqui, os do continente metropolitanos, também não gostaríamos de vir outros invadir-nos a nós. Não é? Eu penso assim. Eu penso que cumpri o meu dever, porque me mandaram. Agora, tivesse razão de existir, acho que não. Acho que não. Regressa então à sua terra. Regressei à minha terra. Regressa à sua terra e então depois faz as provas e é integrado na Guarda Fiscal. Sim, foi. E aí passou 21 anos da sua vida. Aqui no Lindoso. Aqui no Lindoso. E dois no Algarve. E os primeiros 2 anos no Algarve? Foi no Algarve, na cidade de Faro. Faro e Sagres. Como é que foi essa experiência como guarda fiscal? Olha, aqui foi bom, porque estava na minha terra, estava na minha casa. É verdade que estava no meio dos meus familiares e dos meus vizinhos. E a missão que eu tinha não era muito favorável a eles. Está a perceber? Só que isto era uma zona também
também que não era assim muito, como é que eu vou dizer, as pessoas daqui não se metiam em contrabando, não se metiam nisso. Poderiam ir à Espanha por lhe ser mais barato, buscar 1 litro de azeite, 1 quilo de arroz ou de bacalhau, porque na altura era mais barata a vida na Espanha do que era nós. Mas vou-lhe dizer, nós a essas coisas também não olhávamos. Não. Porque, coitados, é para comer, que se fosse para negociar, era diferente. Está a perceber? Mas não era, era para comer. E como era para comer, e alguns, coitados, sabe Deus a vida que tinham os seus filhos para manter, para criar, e nós estarmos a roubar, que aquilo era roubar. Aquilo que eles traziam, eu acho que também não era lá muito... Não era. Claro que se fossem senhores que fizessem vida disso... Havia quem fizesse vida disso? Daqui da terra? Não, daqui da terra não. Daqui da terra não havia quem se metesse nisso. Eram senhores animais de outros sítios, por exemplo, de Braga. Chegámos uma vez a encontrar um senhor, também ao fim e ao cabo não era... Eram umas panelas, eram umas colheres de trolha, eram umas enxadas para trabalhar, mas era para negociar. Está a ver? Ia tirar o seu lucro dali. Compreende? Isso era um bocadinho diferente. Agora há aqueles... Mas também, olha, eu vou-lhe dizer, eu, em 23 anos, estive metido em 3 assuntos desses. E porque fui obrigado. Não é estar-me a fazer bonzinho, sou igual aos outros, mas tinha mesmo que ser feito, porque havia a denúncia. E quando há a denúncia, a gente não pode passar sem fazer o trabalho. Porque é a nossa vida, é o nosso pão que está em risco também, não é? Porque nós tínhamos chefes. E tínhamos que fazer aquilo que nos mandavam fazer, quando fosse assim nestes valores de mais importância. Tínhamos que fazer. O trabalho aqui era assim. Pronto, éramos 8 homens e o efetivo. 8 homens a trabalhar fora. Tínhamos um sargento e tínhamos um cabo. Total 10. Mas a trabalhar fora éramos 8. E então tínhamos o posto da fronteira, que é uma casa que lá está, onde íamos para aí 2 homens, 48 horas. Dia e noite. Tínhamos lá a dormir, tínhamos lá a comer. Ao fim dessas 48 horas ia outra equipe, ia outra, mais 2. E, portanto, quando chegasse a nossa vez, outra vez, voltávamos para lá. Era assim. Fora disso, da fronteira, tínhamos um homem que estava no posto a atender quem viesse para qualquer assunto. Chamávamos-lhe o plantão, que é o atendimento, mas era o plantão que se chamava. E os outros? Andávamos a patrulhar a zona, por a estrada, fazer stops, isto quando a fronteira estava aberta, mas mesmo antes da fronteira estar aberta, também se podia dar o caso de alguns desses tais que faziam vida virem por outros lados e entrar aqui mais embaixo num carro. E então fazíamos stops. Principalmente quando foi do 25 de Abril, que estes senhores que estiveram na Direção-Geral de Segurança se fugiram, invadiram-se lá fugiram. Depois nós também tínhamos que fazer esses stops na estrada a ver se os apanhávamos. Mas não apanhámos nenhum por acaso. Inverteram-se os papéis. É verdade, inverteram-se os papéis. Olha, eu por acaso fui convidado para ir para essa... Porque pronto, eu fui para a Guarda Fiscal, como disse, fui para Faro. E em Faro encontrei um rapaz que também estava na Fiscal. E depois meteu o requerimento para ir para a Direção-Geral de Segurança, que se chamava a PID. A DGS. Veio para o Porto, primeiro do que eu, que ele era mais velho que eu, foi lá que nos conhecemos, em Faro, e depois ele até tinha feito, hoje o 6º se chama, na altura o 2º, no Liceu em Faro. E a DGS exigia o hoje 6º ano, para se poder concorrer. E então ele mesmo pediu-me, escreveu-me uma carta para eu ir ao Liceu tirar o certificado de habilitações literárias, lá ao Liceu a Faro, e lhe mandar para o Porto. Eu fiz isso. E ele sabia que eu tinha sido dessa especialidade na tropa de comunicações. E disse-me assim, Gomes, se quiseres vir para aqui, tu consegues vir para aqui. Mas eu só tinha a 4ª classe. E tenho, eu que tenho.
Digo, não posso dizer para as transmissões, para as comunicações, tu vens para aqui. Se quiseres vir, eu arranjo-te de vir para aqui. Que eles precisam de pessoal com essa especialidade. Digo, não. Eu, para estar no Porto, que é o mais perto que tenho, então tinha emigrado. Ganhava mais dinheiro. Vou para a minha terra, vou para o Lindoso, vou para a fronteira para o Lindoso, que estou à beira da minha família, que eu já tinha a família que tenho hoje, tinha a mulher, tinha 2 filhas já na altura, porque as filhas já... a mais velha já nasceu, ainda eu não tinha ido para a tropa. E a mais nova nasceu quando eu cheguei à Guiné. Eu cheguei à Guiné o dia 1 de maio de 67 e a moça nasceu o 8 de junho. Só conheci a moça depois de vir da Guiné. Isto fisicamente. A minha mulher mandou uma fotografia para lá. Pelo SPM, lhe chamavam, que é aqueles aerogramas. Mas fisicamente só o conheci quando vim da Guiné. E então eu disse, não, obrigado, mas não quero. Porque eu, para estar fora da minha família, então vou para o estrangeiro, vou para a Alemanha, que eu tinha família na Alemanha. Então vou para a Alemanha. Mas não fui. Porque senão também acontecia-me como aconteceu aos outros. Também tinha que fugir, como fugir nos outros. Exato. Mas pronto. Olha, não os culpo. Era a lei. Está a perceber? Que alguns exagerasse. Também concordo. Que ainda hoje se exagera. Ainda hoje se exagera. Não quero dizer que seja toda a gente. Mas há sempre quem goste de se exibir. E naquele tempo eles podiam não fazer. Às vezes podiam também, sei lá, deixar passar por cima, não é? Mas era a lei, e meu amigo, olha, portanto, o não poder sair para o estrangeiro. A culpa não era deles. Eu acho que era do nosso António, não era? Que não deixava sair. Tinha-nos aqui apertadinhos. Compreende? Eu acho que é assim. E eles tinham essa missão, era como a nossa, tínhamos que prender. Vou-lhe dizer, para passar nesta fronteira, se fôssemos a cumprir a lei que estava, mesmo à travessia da fronteira de mãos no bolso e sem nada nelas, era 1.800 escudos de multa. Quem fosse apanhado a passar a linha da raia, o limite, nós apanhávamos, se fôssemos dessas, 1.800 escudos de multa, que era o que a lei mandava. As pessoas do lugar do castelo, havia uns moinhos aí à beira da barragem, que hoje estão submersos. Para irem levar o seu grão de milho ao moinho, tinham que ir ao nosso posto. O milho era pesado, tínhamos lá uma balança decimal, era pesado, quantos quilos de milho levavam, e tinham que levar uma guiazinha passada pelo posto para poder levar o milho ao moinho para moer o grão para o pão. A lei era esta, está a perceber? Os animais, para pastorear, tinham que ir ao nosso posto, tirar uma guia de pastagem, quantos animais tinham, e andar com a guia no bolsinho. Porque se o guarda quisesse e o pastor não tivesse lá a guiazinha dos seus animais, era multado. E o porquê? Porque não podia passar gado de Espanha para Portugal, era essa a ideia. Está a perceber? E então o gado tinha que estar todo contado e andar assim controladinho. Só que nós, valha-me Deus, conhecíamos as pessoas, conhecíamos os animais, nós conhecíamos as pessoas e também não íamos estar a chatear dessa maneira. Sabíamos que era deles. Claro. Para que é que íamos estar a chatear? Se eu sei que aquele animal é daquele meu vizinho, porque é que eu vou estar a exigir o papel? Se eu sei, não é preciso. E nunca temeu que o seu posto estivesse em causa? Os chefes? Sim. Sim, mas os chefes também compreendiam isso. Os que estavam aqui connosco. Havia essa compreensão? Claro, havia essa compreensão. E o comando-geral, lá o senhor general, não vinha aqui ver. Na parte monetária, depois do 25 de Abril, foi melhor para nós. Começámos a ter mais dinheirinho. Sabe quanto é que eu ganhava quando vim para a Guarda Fiscal? 2 contos e 200 escudos. 2.200 escudos. E daí sofria descontos. Recebia líquido 1.900 escudos. E 10 horas de trabalho. 10 horas de trabalho.
E tinha que me portar bem, porque se não me portasse tão bem, nem licença tinha durante o ano. Era-me cortada a licença. Se um chefe visse que eu que não fiz tão bem como devia fazer, olha, você já ficou sem licença, canta pumba, já lá iam uns 30 dias de licença à vida. Está a perceber? Isto foi o meu princípio. Depois do 25 de Abril, começaram já a dar mais dinheirinho. Olha, o primeiro aumento foi 2,7 contos. Passaram de 2,200 para 2,700. Mais 500 escudinhos. No mesmo ano, depois do 25 de Abril, tivemos 3 aumentos. Foi 2,700, foi 3 e foi 3,300. É verdade. No mesmo ano. Tivemos 3 aumentos. Já foi melhor. Quanto ao trabalho, mais ou menos foi igual. Os chefes foram sempre compreensíveis connosco e nós com eles. Quer dizer, éramos uma família. Éramos uma família. Tudo bem. Quanto à história da Comunidade Europeia, sim, para o país foi bom. Eu acho que sim. Agora vou-lhe dizer uma coisa que eu sinto. As fronteiras liberalizadas como foram, se calhar não foi tão bom. Que não houvesse a exigência que havia, mas um controlezinho fazia falta. Porquê que diz isso? Digo isto porque, olha, hoje passa tudo. Passa ao bom e passa ao mau. Passa ao que rouba e passa ao que mata. Não podemos garantir que dentro da Comunidade Europeia não haja quem rouba, nem quem faça outras asneiras. Porque temos, dentro da Comunidade Europeia. Porque o que está em causa é a pessoa só é controlada, fiscalizada, quando vem de outro país que não faz parte da comunidade, que entra nesse país. Vem de outro país que não faz parte da comunidade, e aí é que é fiscalizada. E depois circula dentro dos países da comunidade livremente. Ao menos, acho que ainda não mudou. E ele dar este exemplo. Ainda estávamos nós na fronteira e já funcionava. Há um senhor daqui, olha, o marido dessa senhora com quem vocês estiveram há bocado, que o marido havia, ele bem, pronto, a barragem não tinha enchido, bem de um negóciozinho que havia, que agora está submerso, e chega ao nosso posto e diz-me ele assim para mim, Gomes, então a fronteira está aberta e há um indivíduo que vem ali por baixo, por um monte, porquê? Porque aquilo não vem por aqui. É verdade que ele também podia ser apanhado aqui mais para cima com os outros colegas que andavam a patrulhar, mas também podia não ser. E eu disse assim para o meu colega que estava comigo lá na fronteira, chamava-se Melo. Digo, Melo, vai tu até aí acima, que eu era mais velho que esse tal Melo. Vai tu até aí acima a ver se o vês. E diz-me o Melo assim para mim, Gomes, vai tu, que conheces bem isto aqui, porque eu sou de cá. Conheço isto ao Palmos. Conheces, vai tu. E venho por aí acima e já não vi nada, não vi homem nenhum. Liguei para o telefone, para o posto que tínhamos na povoação, e o que é que acontece? Digo, passa-se isto assim, assim, eu vejo se alguém desce aí à estrada, para ver se encontra um indivíduo, que ele passou por um monte, não passou na fronteira, algum compromisso tem que ter, não é? Há uma responsabilidade, e que não quer. Pronto, saiu um colega, lá o sargento que comandava o posto mandou o colega, e o colega lá viu vir o indivíduo por a estrada fora. E quando viu o meu colega, pelos vistos, havia ali uns catraios a brincar, e ele mistura-se com os catraios. Para o meu colega pensar que ele que era dali, daquele bairrozinho. Mas só que o meu colega viu bem que não era. Disse, olha, o senhor vai comigo aqui ao posto. Está bem. E ele foi, o indivíduo. O meu colega levou-o ao posto. No posto foram a revistar o homem. Olha, que tal? Desculpa. Tinha um arranca-pregos, sabem o que é? Aquilo, arranca-pregos. E uma chave de fenda. E o que era aquilo? Ferramenta do arrebenta, do estronca, para o roubo. Só que o sargento, comandante de posto, e um outro guarda, não tínhamos jipe na altura, era nas nossas próprias motas que andávamos. Pega no homem, vai até à fronteira, vai outro guarda com outra mota a lhe dar proteção atrás, não é? Do sargento. O sargento é que o levava na mota. E outro guarda com outra moto atrás a dar proteção.
até à fronteira. Ao chegar à fronteira, eu estava lá e o sargento pega na moto, continua na moto, foi a Lóbios, que é a vila mais próxima daqui, informar a Guarda Civil. Já levou o nome do homem, claro, do indivíduo. Olha, o homem tinha 16 pedidos de captura por roubo. A eles na Guarda Civil. Era espanhol? Era espanhol, exato, essa parte falhava. Ele era espanhol. Tinha 16 pedidos de captura já na polícia espanhola para ser preso. Como é que era essa articulação com A nossa com eles? Com os carabineiros? Maravilha, maravilha. Todos muito bem, todos muito bem. Ainda hoje, quando nos encontramos, alguns que andam por aí, ainda gostamos de nos ver. Tivemos sempre boa colaboração uns com os outros, sempre muito boa colaboração. E é assim, está a ver, foi apanhado. E se não estivesse ninguém na fronteira? O homem ia roubar para aí. É por isso que eu digo, pronto, por um lado, para os bons foi bom, mas para os fracos não foi tão bom. Para os que têm aquela má perdão, ideia da asneira, não foi tão bom. Devia existir ali um controle. Isto é a minha ideia. Sim. Com certeza, está a perceber? É a minha ideia. Olha, Tem sido isto antes, como eu disse, era floresta. Depois, não sei o ano que foi, passou a ser Parque Nacional Peneda das Gerês. Parque Nacional tinha uma brigada de homens para apagar incêndios e manutenção de estrada, que dá o acesso às entidades que estão instaladas lá em cima no São Emissor Muro. Pronto, era esse pessoal que fazia essa manutenção. Conosco também, a gente sempre colaboramos bem, embora que não havia, eles eram eles, nós éramos nós, eles na missão deles, nós na nossa, mas sempre nos entendemos todos muito bem também, não é? E como é que era para além de consigo, não é? Porque o Sr. Gomes era da Guarda Fiscal, Era. era uma relação diferente. Era. Qual é que era a relação aqui com as comunidades? Refere-se à Guarda Florestal. Exatamente. Epá, eu acho que sim, tudo bem, ninguém protestava, porque as pessoas queriam era trabalhinho também, não é? E ninguém protestava. O que protestava mais era quando eram multados pelos animais que entravam na floresta. Isso é que não gostavam. Agora, pronto, depois passou a ser Parque Nacional. Tinham essa brigada que eu já disse, de 20 e qualquer coisa homens, para apagar incêndios, para outros trabalhos mais. Depois, o porquê também não sei, começaram a reduzir ao pessoal, as pessoas iam-se reformando, aqueles que já tinham idade para isso, iam-se reformando e não incorporavam mais ninguém. Foram indo, penso que agora só há um. É um. Isto ainda da responsabilidade do Parque Nacional ou ICN, não é? E o resto foi indo tudo à vida. Agora, quem vai fazendo esses trabalhos é o Conselho Diretivo, que temos cá, com uma brigada de sapadores, Conselho Diretivo dos Compartes, porque isto, pronto, essa parte que faltava, é? Isto aqui, os baldios é dos Compartes, não é? E depois tem um Conselho Diretivo que é o que gere todos os baldios. Agora que é a mesma pessoa. E como é que é a articulação com o ICNF? Qual é a arte? Eu acho que articulação com o ICNF. entre eles, acho que é 100% também. Por aquilo que eu vou ouvindo, todos se entendem muito bem também. As pessoas aqui são compreensíveis. Sabem ver a realidade do que tem que ser. Está a perceber? Tem que ser assim. Estamos inseridos nele, Parque Nacional. Temos que respeitar as regras. Sente que há diálogo? Eu acho que sim, por aquilo que eu ouço e com pessoas que estão dentro do assunto. Tudo corre muito bem. Acho que sim, entendem-se todos muito bem. Outras, olha, comigo foi. Comigo sempre, enquanto eu estive na junta, que também éramos nós que fazíamos o mesmo trabalho, fazíamos as duas coisas, junta de freguesia e Conselho Diretivo de Compartes. Também foi. Já há bocado citei, Dr. Fernando, que esteve aqui nos Arcos. Sempre que lhe pedi qualquer coisa para colaborar connosco. Porque isto, a princípio, as verbas que vinham do Estado
não vinham para a junta de freguesia, vinham para as câmaras municipais. E depois a Câmara Municipal, isto no meu tempo, e a Câmara Municipal depois é que distribuía as verbas pelas freguesias conforme eles entendiam. E depois nós, lindosos, estamos muito longe da vila, sabe? E a voz, naquele tempo, custava lá chegar. Custava lá chegar. Hoje não. Hoje o FEF lhe chama, não é assim, Fundo Económico Finança de Freguesias, é assim é o nome. Já vem direto para uma conta da junta. E já a junta que gera. E o Conselho Diretivo vai-se apoiando também no Parque Nacional, para ir fazendo alguns trabalhinhos. E depois tem uma estrada dentro do Parque Nacional, que ainda é em Macadam, terra, onde estão instaladas as entidades como a Rádio Nascença, a Polícia Judiciária, estão lá em cima. E depois também contribuem para a conservação da estrada. Da estradita. E o Conselho Diretivo vai-se governando, vai organizando e vai-se governando conforme pode com essas verbas. Agora, quanto a outros tempos, é verdade que não sei se era bem pela parte do parque, que a junta de freguesia não se entendiam tão bem, se era por parte da junta de freguesia, porque os velhos naquele tempo, desses tempos, estavam habituados, nós e só nós é que temos que pôr e dispor. Não estavam muito de acordo com as imposições que lhe tinham que ser impostas pelo Parque Nacional, está a perceber? Não concordavam muito bem. E então criticavam, não se entendiam. Mas isso foi nesses tempos, são tempos mais atrás, tempos passados. Agora tudo corre bem. Sim, tudo corre bem. O que eu sei é que, pronto, é a tal história do nosso... Como é que eu vou chamar, pá? A atmosfera estar lá, sobrecarregada com calor e falta de oxigénios e essa cena. Nós aqui na nossa serra temos uma parte que já foi marcada, que não se pode mexer, precisamente para o oxigénio, para produzir oxigénio, né? Que daí vem, o oxigénio vem da vegetação, das árvores, que filtra o oxigênio, filtra o ar, não é? E sei que existe, que já foi marcado, que é lá em cima em Bugalhedo, numa zona chamada Bugalhedo, e outras áreas mais que já foram alargadas. No meu tempo foi Bugalhedo, foi aquela zona ali de Bidoeiros e Carvalhos, alguns pinheiros, mas depois foi sendo alargada por mais sítios. Já existe uma parcela para esse fim. Eu acho bem. Eu acho bem, meu Deus, com certeza. Se estamos numa situação que já, pronto, crítica, já temos até lá o gelo a se derreter e temos lá, como é que se diz, na Amazonas, lá, tudo a arder. E a desflorestação, não é? Exatamente. E, portanto, eu acho bem. Eu acho bem.